E eu tava pensando assim, o pessoal... Quando você fica ali na cadeia cuidando deles, assim, ali você consegue identificar, às vezes, por exemplo, o cara que entrou ali por alguma coisa que fez e piorou na cadeia e depois ali, tipo, ficou esquizofrênico, etc. O seu laudo é o que, às vezes, não tira ele dali, não deixa ele voltar para a sociedade, certo? Ninguém fica esquizofrênico na cadeia. Não? Não. A esquizofrenia é um transtorno psicótico pré-existente. Não, pré-existente, mas não pode Não. um gatilho ali dentro? Não? Desenvolver Caraca. um transtorno mental. Você pode desenvolver um quadro depressivo, você pode desenvolver estresse pós-traumático, você pode desenvolver um quadro paranoico mais específico, com traços e comportamentos muito específicos. Desenvolver um transtorno psicótico, a não ser que você tenha um quadro pré-existente, nesse caso ele não é preso. Então o indivíduo que comete crime, no processo de avaliação e julgamento, é determinado que ele é um esquizofrênico, como você falou. Então ele não é preso, ele recebe uma medida de segurança e vai para um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os antigos manicômios judiciários. Então ali ele vai cumprir a sua pena, entre aspas, é um tratamento, porque ele não tem responsabilidade criminal, ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então o indivíduo, com determinados estressores sociais e pessoais, ele dissocia, ele surta, ele tem uma cisão com a realidade, que é uma alteração da senso-percepção do pensamento, e ele comete um crime de homicídio, por exemplo. Em sua avaliação, quando detectado por um laudo de um psiquiatra forense, de um psicólogo criminal, que esse indivíduo, no momento da ação, não conseguiu se autodeterminar, ele não tinha autocrítica e não tinha possibilidade de ter um freio psíquico orgânico, então ele é determinado como, aí sim, um doente mental, que na gíria jurídica seria a inimputabilidade. Esse palavrão, a inimputabilidade, nada mais esse indivíduo é irresponsável criminalmente. Ele não tinha a possibilidade de dizer, eu não quero fazer isso. Então, com estressores específicos, incluindo álcool, drogas, brigas, etc., ele comete um crime de natureza desorganizada normalmente, e aí ele é levado, encaminhado para um hospital de custódia. Que, aliás, eu comecei a minha carreira, os primeiros 2 anos, em hospital de custódia, que eram os antigos manicômios judiciários. Como é que esses manicômios, assim, o que você viu nesse tempo que você trabalhou lá? A gente que é de fora, assim, a gente não sabe tanto como é que é. Você perguntou, você afirmou que eu vi muita coisa e realmente vi. Então, ao longo desses 20 anos atuando nessa área, hospitais de custódia, penitenciárias, colaboração com algumas delegacias de homicídio, então, vi muita coisa. Vi muito do que é humano, porque o humano ele tem várias complexidades. O humano perpassa pelo bem e pelo mal, né? Pelo imoral e pelo moral, pelo ético e pelo não ético. Então, o que eu pude ver em ambientes penitenciários, em ambientes forenses, foram indivíduos que muitas vezes não tiveram o autocontrole e a autodeterminação, outros que não tiveram a oportunidade, outros que foram influenciados, outros que tiveram uma vida desgraçada, outros que tiveram imputados a si uma série de acusações que não eram verídicas. Então, eu vi de tudo. Nesses 20 anos, ainda faço pesquisa em ambiente penitenciário, inclusive estou começando uma nova pesquisa com agressores sexuais de crianças, agora no início do ano que vem, que precisamos entender melhor esse público, mas o ambiente penitenciário é aquilo que existe como necessidade, né? A primeira ideia de um presídio é da Idade Média para cá. Então, antigamente, os julgamentos eram feitos em fóruns, que eram as praças públicas, e depois foi estabelecido que esses indivíduos que cometiam crimes tinham que ficar isolados da sociedade, à margem da sociedade, que não conseguiam viver em grupo. Então, ao longo dos séculos, ao longo das décadas, ao longo da história da humanidade, a gente vai pensar na primeira lei lá na Mesopotâmia. A gente vem caminhando da Mesopotâmia para cá. E nós tínhamos códigos religiosos, códigos canônicos e códigos que
dirigiam o comportamento humano. E alguns indivíduos não conseguiam se adequar às normas da sociedade. Se nós formos pensar no que é o crime efetivamente, o crime é a impossibilidade de eu respeitar a tua liberdade, o teu patrimônio e a tua estrutura social e eu invadir isso. São várias as tipificações que qualificam isso. O primeiro código de ética do mundo é apenas do século XVI na França. Então, a nossa capacidade de percepção ética do outro também é muito limitada. Se a gente for perceber, isso eu vou já linkar com o sistema penitenciário, não estou fugindo do assunto, não. Se a gente for perceber que nós temos 6 milhões de anos de evolução, que nós temos 5.000 anos de sociedade enquanto estrutura de cidades, cidades-estados, depois bairros, países, tecnologia. Hoje nós estamos aqui conversando e centenas de pessoas nos acompanhando em várias partes, talvez do mundo. Nós podemos viajar de avião, nós temos um celular, nós temos luz, nós temos um ar-condicionado, nós temos água potável. Isso são avanços impressionantes que a sociedade tem, que a sociedade teve. Mas você percebe que, apesar dos avanços tecnológicos, o nosso comportamento é tão primitivo quanto há 100 anos, quanto há 200 anos atrás, quanto há 500 anos, 1.000 anos, 12.000 anos, 1 milhão de anos. O nosso comportamento ainda é muito primitivo, que é o nosso comportamento moral. E aí que entra o aspecto da maldade das inter-relações. Então, hoje, você pensa no criminoso em série, seja um estuprador em série ou um serial killer. Temos muitos no Brasil, infelizmente. Temos mais criminosos em série de natureza sexual do que homicidas, mas temos muitos homicidas seriais no Brasil também. Então, você vai ver que esse indivíduo que cometeu o crime nesse ano é o mesmo tipo de crime, o mesmo modus operandi, e às vezes a mesma assinatura de 100, 200, 300 anos atrás. Então, o que eu percebo, sendo um pesquisador, um estudioso da área, é que o comportamento humano ele evolui, por um lado, e se mantém primitivo pelo outro. Então, isso nós chamamos de memória filogenética. Nós chamamos isso de memória arquetípica, de memória ancestral. Todos nós temos um componente de maldade, de impulsividade, de agressão. Nós temos um componente de sobrevivência. E esse componente de sobrevivência se manifesta das mais variadas formas. Uma delas é pela agressão e pela violência. Se a nossa espécie não tivesse sido agressiva em determinados momentos, nós não teríamos sobrevivido. Então, a resposta da agressão, que é uma emoção, ela não é puramente psicológica, ela é neurológica, uma resposta cerebral a um estímulo ambiental. E muitos indivíduos que cometem crime em função dessa resposta, por não se conhecerem, por não se entenderem, por não conversarem, por não entender os seus demônios interiores, deixam isso passar, querem valorizar apenas aspectos positivos. Então, o mal é o outro, o canalha é o outro, o mentiroso é o outro, o bandido é o outro, e eu sou a pessoa perfeita. Então, enquanto a gente projeta defeitos e sombra no outro, a gente não se defronta com a nossa realidade sombria e também criminosa. Imagina que, se eu começo a falar mal de alguém, eu posso cometer uma injúria, eu posso ser injusto, eu posso atacar alguém na honra dessa pessoa. Isso é um crime também. O crime não é só matar, não é só roubar. O desrespeito à pessoa do outro, existe uma tipificação penal para isso também. Então, o ambiente penitenciário ele é recheado das múltiplas personalidades, dos múltiplos indivíduos que cometeram um ato disfuncional, que lá no passado nossos pais ancestrais cometeram os mesmos atos. E a grande pergunta é, por que evoluímos tanto de um lado e por que mantemos comportamentos tão primitivos, inadequados e disfuncionais? Então, a minha dedicação, a minha vida é voltada para entender esses comportamentos, o que não é nada fácil. Então, depois de 20 anos trabalhando, estudando e pesquisando, toda a minha vida acadêmica foi voltada para isso também, eu tenho mais perguntas do que respostas. Eu acho que tentar responder a tudo, explicar tudo, ou simplificar o comportamento criminoso, até como um ato de loucura, é simplificar o debate, simplificar o entendimento técnico-científico. E isso, em várias praças de indivíduos e bons profissionais que trabalham com isso,
é um diálogo muito próximo da realidade. Tentar relacionar o comportamento criminal ou simplesmente a droga, ou simplesmente a desestruturação familiar, simplesmente a falta de oportunidade, simplesmente a pobreza, simplesmente a loucura. É um conjunto da obra. Porque